Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras para o Chelsea por 2-1 e a consequente eliminação da Copa do Mundo de Clubes. Realmente nós tivemos um Palmeiras que começou com uma nova proposta, né? Uma proposta que o Abel coloca pela primeira vez em campo no jogo de hoje, né? Que foi a entrada com 4 atacantes, né? O Palmeiras utilizou o Vitor Roque, utilizou o Estevão, utilizou o Alan e utilizou o Facundo Torres. Sendo que o Facundo Torres, teoricamente, teria que vir nessa marcação, né? Ele teria que vir mais como um meia, um pouco fazendo essa questão de meio de campo, né? Tentando dar esse balanço do meio campo. O Palmeiras que já vinha entrado com o Rafael Veiga, Felipe Anderson e até o Maurício muitas das vezes fazendo essa função. Dessa vez o Abel tentou o Facundo Torres, que na minha visão não fez uma boa partida, né? Muito pelo contrário, ele parecia meio perdido em relação à função que ele ia fazer. Muitas das vezes nem nós torcedores do lado de fora sabíamos especificamente qual que era a função dele. Ele ficou meio perdido nessa questão do jogo e praticamente não apareceu, né? Eu não me recordo muito bem quantas vezes o nome dele foi dito na transmissão, mas creio que tenham sido bem poucas mesmo, né? Porque ele não conseguiu jogar. Então creio eu que essa aposta do Abel já começa errada, né? Sendo que nós já estávamos com dois desfalques importantes, né? O Gustavo Gomes estava suspenso e também o Piquerez. O Piquerez que é um grande lateral, né? Um lateral realmente muito bom, que é difícil já, uma missão que seria extremamente difícil de substituí-lo, né? Com alguém à altura. Porém, nós vimos que com o Vanderlan ficou uma discrepância muito grande. Isso nos dá margem até para questionar um pouco a montagem do elenco do Palmeiras. Uma vez que a diferença do lateral que é o titular para o reserva realmente foi bastante grande. Nós tivemos um Vanderlan, como era de se esperar, um pouco nervoso, né? Isso representa muito bem numa bola que ele perde, né? Ele vai sair na lateral, ele vai tentar colocar o Palmeiras para frente e ele acaba deixando a bola sair. Isso para mim foi um lance que simbolizou muito desse nervosismo do Vanderlan, até por ele estar numa partida muito decisiva e ele é um jogador que ainda não mostrou o futebol que ele pode ter, né? O Palmeiras tem ele como um reserva, porém um reserva que não vai se mostrando à altura do titular. Então aí a gente tem que ver se realmente não seria o caso de uma contratação de um novo lateral, né, para que substitua quando o Piquerez não puder tá atuando, né? O Palmeiras já poderia contar com um lateral que na reserva tivesse um pouco melhor. E essa questão defensiva do Palmeiras, né, iria custar muito caro, né? Uma vez que nós estávamos sem o Murilo também contundido, né? Se contundiu na partida contra o Inter de Miami. Então o Palmeiras basicamente estava com sua zaga toda, com o seu sistema defensivo, um sistema defensivo que era o reserva, né? Então, isso logo foi mostrado, né, especialmente do primeiro gol do Chelsea, que ocorre por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, né, com o Palmer. O Palmer é um bom jogador, na verdade, um excelente jogador, né? Um jogador que a gente percebe que ele tem muito controle de bola, tem a questão do bom posicionamento, tem a questão do drible. Então, realmente, no primeiro tempo, ele foi o jogador que, na minha visão, deu mais trabalho para a defesa do Palmeiras. Ele estava muito bem, parecia que ele estava em todos os lados do campo, né? Um jogador realmente que estava se apresentando muito e é um jogador que é extremamente diferenciado. Porém, na minha visão, o primeiro gol, que é um gol dele, acaba evidenciando uma fragilidade defensiva do Palmeiras, uma fragilidade que eu posso afirmar para vocês que com a defesa titular nós não teríamos. Nós víamos essa questão da zaga do Palmeiras um pouco perdida, isso na minha visão até atrapalhou o Giai. O Giai vai fazer uma marcação no jogador que estava passando, porém quando ele vai marcar esse jogador, ele acaba abrindo espaço para o Palmer. O Palmer vai avançando com enorme facilidade sobre a defesa do Palmeiras e conclui para marcar o primeiro gol do Chelsea. É um gol que, na minha visão, saiu até mais cedo do que era esperado, né? Óbvio, o Chelsea, na minha visão, antes mesmo de iniciar o jogo, o Chelsea era favorito, porém eu não esperava que o Chelsea iria entrar com tamanha facilidade na área do Palmeiras para fazer esse primeiro gol. E estava muito claro que algo precisava ser corrigido para o Palmeiras poder estar melhorando, né? Nós tivemos um Estevão que mostrou bastante personalidade, né? Até porque ele estava, dos jogadores em campo, talvez seja o jogador que
está numa situação muito mais delicada do que os outros, né? Porque ele, assim que terminar esse jogo, ele vai se apresentar ao Chelsea, né? Como novo reforço, né? Nova contratação. Então ele já estava jogando contra seus futuros companheiros de equipe, né? Então é uma situação difícil, porém eu creio que ele soube levar essa situação muito bem. E eu quero destacar também o Vitor Roque, né? O Vitor Roque estava jogando bem também na minha visão, estava buscando jogo, estava bastante raça, estava colocando na frente, buscando contato. Então eu creio que ele também teve um grande desempenho nessa partida, né? Apesar de contar com enormes dificuldades, até pelo esquema tático do Palmeiras, que o Facundo Torres, que era para funcionar como um meio-campo, né? Um meio-campo um pouquinho mais recuado, porém ele acabou deixando um buraco no meio de campo onde o Chelsea estava podendo se aproveitar muito bem. Então o Palmeiras estava com essa dificuldade e num jogo que também estava bastante brigado. A gente percebeu que os ingleses também estavam com bastante vontade, né? Até o jogo chegou a ficar mais quente do que o necessário, né? Com questões de empurrões, questões mais ríspidas, digamos assim, né? Porém o jogo termina o primeiro tempo dessa forma. Chelsea melhor, com o Chelsea com muito mais chances de gol. Um Chelsea que ele consegue deixar o Palmeiras em situações difíceis, né? Com muito mais posse de bola, com uma questão de chances maiores para o time do Chelsea. Então o Palmeiras tinha muito a melhorar para o segundo tempo. Nisso nós vamos para esse segundo tempo e o Palmeiras vem melhor. Não muito melhor, porém um pouco melhor. E só nisso já consegue começar a levar perigo para o Chelsea. Até que o Estevão, que como eu falei tem todas essas circunstâncias que ele já é um jogador do Chelsea, ele vai lá e marca o primeiro gol do Palmeiras. Realmente ele vai lá e empata por 1-1 o jogo, num gol que é meio... a gente até não entende de primeira, né? Porque é um lance onde a gente não espera que o Estevão vá chutar. Então eu creio que o goleiro também não esperou que ele ia chutar. Então ele vai lá e consegue marcar. A bola acaba batendo tanto no travessão quanto na trave e entra. Então o Palmeiras consegue esse empate. É um empate que o Palmeiras estava já fazendo até por merecer, né? Porque o Palmeiras veio melhor para esse segundo tempo e o Estevão consegue provar até que se o Palmeiras estiver um pouco mais com o esquema tático um pouco mais organizado, o Palmeiras conseguiria de fato colocar o Chelsea em apuros. Então nós tivemos um Palmeiras que no primeiro tempo teve muita dificuldade, porém que no segundo tempo volta melhor e faz esse primeiro gol. A partir daí o Abel também ele volta a mexer, né, na equipe do Palmeiras. Ele coloca tanto o Paulinho quanto o Maurício. O Paulinho tem toda aquela questão física, né, que a gente já tinha falado, que ele só pode jogar 30 minutos. E o Maurício foi uma dessas substituições que a gente fica sem entender porque ele não veio como titular. Uma vez que, na minha opinião, ele faria muito melhor essa questão do meio-campo, como de fato ele fez, né, depois que ele entrou, e conseguiria deixar o Palmeiras com um balanço do meio de campo muito melhor. Aí finalmente saiu o Facundo Torres, também saiu o Alan. A partir daí o Palmeiras tem uma certa dominância, né? O Palmeiras gradativamente vai melhorando dentro do campo e vai levando perigo ao Chelsea, né? O Palmeiras consegue ter algumas oportunidades, né? E o Chelsea, aos poucos, também vai tentando recuperar. Nisso, o Palmeiras, ele, com o Paulinho principalmente, ele dá uma nova dinâmica de jogo, né? O Palmeiras começa a ter uma dinâmica um pouco melhor do que a gente viu no primeiro tempo, né? De um Palmeiras que parecia perdido em relação ao esquema tático. Nesse segundo tempo, nós vimos um Palmeiras melhor. Mas o Chelsea também não deixava de atacar e quando atacava levava perigo, né? Porque o Chelsea ele tem jogadores muito qualificados, jogadores que levaram o Chelsea a ser o quarto colocado na Premier League, né? Que é a liga mais difícil do mundo, que é a liga inglesa. Então o Chelsea também é um time que merece bastante respeito, é um grande time, né? Não podemos perder de vista isso, a diferença também de investimento. Porém, eu creio que o Palmeiras poderia ter se organizado um pouco melhor e poderia ter jogado um pouco mais. Só que o que tira o Palmeiras dessa Copa do Mundo de Clubes é um lance de extrema infelicidade, né? Porque
Após um cruzamento, o Giai coloca o pé na bola. Esse pé acaba deixando o Everton numa situação bastante difícil. A bola acaba batendo nas costas dele e entrando. Eu até acho que dava para o Everton pegar. Eu acho que o Everton falhou nessa, né? Então, foi uma infelicidade também? Foi. Porém, eu acho que se o Everton tivesse com o reflexo um pouco mais em dia, eu acho que dá para pegar, porque a bola vem no corpo dele, acaba batendo nas costas, mas eu creio que se ele tivesse com o reflexo um pouco mais em dia, dava para ter pego essa bola. O Palmeiras sai num lance de extrema infelicidade dessa Copa do Mundo, né? Um lance que a gente fica assistindo várias vezes o replay, e cada vez que a gente vê esse replay a gente fica mais indignado, né? Porque o Palmeiras poderia ter saído com um resultado melhor, poderia também ter se dado muito melhor se tivesse um pouco mais ajustado e tivesse tido um pouco mais de organização na parte tática. Então eu creio que o Palmeiras, apesar do resultado não ser vergonhoso na minha visão, o Palmeiras poderia ter chegado um pouco mais longe sim, pelo menos até a prorrogação ou até se classificado. Que o Chelsea é um time bastante forte, porém não é dos mais fortes da Europa. Então creio eu que dava, até porque o Palmeiras em certo momento do segundo tempo chegou a jogar de igual para igual, né? Teve chance, poderia ter conseguido até a virada, porém não foi o que ocorreu, né? O Palmeiras que historicamente tem essas infelicidades em questões quando é Copa do Mundo, Mundial. Então o Palmeiras sempre acaba, parece até o destino, né? O Palmeiras sempre acaba saindo por uma falha individual, né? Nós tivemos em 1999 a falha do Marcos contra o Manchester United, que era um time inglês também. Nós tivemos o Luan, que faz aquele pênalti na prorrogação contra o Chelsea, também no nosso último Mundial que participamos. E agora nós tivemos esse lance do Giai e do Everton extremamente infeliz. Então o Palmeiras realmente não tem muita sorte nas questões de mundiais. Acaba sempre saindo por uma infelicidade e para um time inglês. São essas infelizes coincidências do futebol, né? Porém, a gente tem que aceitar, né? Uma vez que faz parte do jogo, né? E até eu creio que nós não fizemos tanto por merecer. Porque o Chelsea, se nós contarmos os 90 minutos, o Chelsea foi melhor que o Palmeiras. Óbvio. O Palmeiras, se tivesse melhor organizado, poderia ter ganho? Poderia. Mas o Chelsea, na minha visão, foi o justo vencedor, né? Uma vez que o Chelsea foi o time que teve mais regularidade e mereceu estar passando para essa semifinal, né? O Palmeiras tem que melhorar em certos aspectos e também começar a ver como monta o seu elenco, né? Porque a discrepância do Piquerez para o Vanderlan foi muito grande, né? E além disso, nós não temos uma zaga que possa fazer frente à nossa zaga titular, né? A nossa zaga reserva também é muito distante da nossa zaga titular. Então o Palmeiras fica eliminado. Realmente vamos adiar um pouquinho mais o nosso sonho de ver o Palmeiras campeão do mundo. Eu tenho 35 anos, então eu não estava vivo em 1951. Espero algum dia poder ver com os meus próprios olhos o Palmeiras campeão de um título mundial. Então, esse nosso sonho será adiado mais uma vez pelo Chelsea, mas agora cabe a nós aceitar e refletirmos onde nós erramos, né? O que pode se melhorar. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.